Olá, estudante, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de estágio obrigatório supervisionado de língua portuguesa 1. Esta é a nossa última aula, aula referente ao módulo 3, unidade 2, cujo objetivo é trazer para vocês algumas informações e algumas orientações sobre a construção do relatório final da ação de extensão dessa disciplina. O relatório final da ação de extensão, ele é obrigatório para que você possa concluir com êxito a disciplina de estágio. O relatório final, ele deve ser realizado a partir de um modelo de relatório que está disponível no AVA do estudante. Lá no AVA você vai encontrar, portanto, um modelo de relatório final para que você possa preenchê-lo com todas as informações sobre o estágio que você realizou. Informações tais como as vivências experiencializadas durante o estágio, as práticas, os estudos relacionados à prática do estágio, enfim, tudo aquilo que você vivenciou durante toda a disciplina, você vai inserir nesse relatório final da ação de extensão. O relatório, ele vai solicitar a vocês informações básicas, mas que devem ser preenchidas com muita atenção. Primeiramente, você deve inserir no relatório da ação de extensão o título da ação que você desenvolveu na escola em que você realizou o estágio. No relatório, você também vai inserir o resumo dessa ação de extensão. Lembre-se, o resumo é um texto onde deve conter informações como o tema da ação de extensão, o objetivo geral, a metodologia, o público-alvo e também os resultados alcançados durante a prática da ação de extensão. Nesse relatório, você também vai inserir algumas palavras-chave, como uma palavra mais geral sobre o que significou a ação de extensão e outras palavras mais específicas, podem ser 2, 3 ou 4 palavras que correspondem à ação de extensão que você realizou durante o estágio. Essas palavras-chave são importantes para que a pessoa que vai ler o seu relatório possa compreender por quais caminhos você trilhou o percurso da sua ação de extensão. Nesse relatório, você também vai ter que escrever uma introdução, né, dizendo sobre como essa ação de extensão foi realizada. Então, você vai precisar, por exemplo, contextualizar o tema, o local aonde a ação foi desenvolvida, o tempo de duração, as metodologias aplicadas durante o estágio. Você também vai inserir nessa parte do relatório, nessa parte introdutória, o referencial teórico que você usou para escrever e para colocar em prática a ação de extensão na escola em que você realizou a ação extensionista. Lembre-se também de colocar o público-alvo da ação de extensão, né? Se foi uma turma do 6º ano, do 7º, né? Ou se você, de repente, aplicou essa ação de extensão em mais de uma turma, é importante que você especifique essa questão dentro dessa parte introdutória do relatório final. Nesse relatório final, você também precisa colocar os objetivos. Lembre-se, é necessário colocar, primeiramente, um objetivo geral, ou seja, aquele que traz uma visão ampla da sua ação de extensão, e em seguida você deve inserir os objetivos específicos, que são as ações concretas realizadas durante a ação de extensão. No relatório, você também vai inserir informações importantes sobre a escola. É importante que você coloque o nome da instituição em que você desenvolveu a ação de extensão,
o endereço dessa instituição, e também é importante que você trace um breve histórico da escola, né, você pode, por exemplo, levantar informações sobre quando, a escola foi fundada, quais gestores passaram por essa escola, enfim, trazer um breve histórico da instituição é importante para o seu relatório final. Dentro desse relatório, você também vai inserir aquelas informações que você coletou lá nos primeiros encontros que você teve com a escola, naquele momento em que você estava realizando o estágio na parte da observação participativa. Você com certeza levou um caderninho de bordo, né? Fez anotações sobre os espaços físicos da escola, sobre os números das salas de aula, sobre os banheiros, a disposição das quadras, dos espaços de convivência. Você anotou observações sobre a limpeza, sobre a segurança. Então, todas essas observações que você realizou lá no início do estágio e também as observações que você fez ao longo do estágio, você precisa inserir aqui no relatório final, na parte da caracterização da instituição. Também nessa parte do relatório, é importante que você coloque os recursos pedagógicos que a escola disponibiliza para professores e para alunos. Isso com certeza você já observou, já tem anotado, né, no seu caderninho de bordo. Então você vai colocar essas informações como as disponibilidades de livros para professores e para alunos. Você vai colocar também qual a disponibilidade dos materiais didáticos, se há computadores, né, se há outros recursos tecnológicos como data show, caixa de som, microfone, né, aparelho de som, enfim, todos os recursos pedagógicos que a escola disponibiliza para o corpo docente e para os alunos, você precisa inserir também no seu relatório final, tá? É importante que você traga caracterizações das turmas que você observou e que você fez a regência da ação de extensão. Se for uma turma, você vai colocar essa informação. Se for mais de uma turma, você também vai especificar quais turmas foram, né? Você vai falar no relatório final sobre a quantidade de alunos matriculados e também dos alunos frequentes, porque nem sempre, né, a quantidade de alunos frequentes corresponde à quantidade de alunos que foi matriculada, né, lá no início do ano letivo. Insira também informações sobre a faixa etária desses alunos, da turma ou das turmas em que você realizou a ação de extensão. É importante que você traga também informações sobre quantidade de alunos com algum tipo de deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento e de altas habilidades ou superlotação. Coloque essa informação no seu relatório, se você fez essa observação. Também é importante que você fale no relatório final sobre a organização do trabalho pedagógico do professor supervisor, a qual você teve o contato durante todo o período em que você esteve na escola. Fale também no relatório final sobre a interação desse professor supervisor com os estudantes, com os alunos da instituição escolar em que você esteve. Coloque também no relatório informações sobre a estrutura e sobre a organização do planejamento diário e também do planejamento semestral das atividades inseridas nas salas de aula com o professor supervisor. Fale também da gestão do tempo, né, como que as atividades, como que os planejamentos feitos pelo professor, eles foram colocados, foram apresentados para as turmas. É importante que você também insira dentro do relatório informações sobre quais materiais didáticos o professor supervisor utilizou durante o período em que você esteve na escola. Fale também sobre o engajamento, sobre a participação dos estudantes nas atividades propostas
pelo professor supervisor. No relatório final, você deve também colocar informações sobre as ferramentas e os modos de avaliação que o professor supervisor utilizou para que ele pudesse aferir o desenvolvimento dos estudantes, a aprendizagem dessa turma, a interação social entre todos, enfim, todas as informações referentes a esse momento de avaliação, é importante que elas estejam disponibilizadas no seu relatório final. E também é importante que você coloque alguma informação, se por acaso houver, sobre adaptação de atividades para atender algumas necessidades individuais de um ou de outro estudante, porque como nós sabemos, né, os estudantes eles têm formas diferentes de aprender um determinado conteúdo. Então, em muitos casos, o professor ele precisa fazer algumas atividades específicas e também adaptadas para esses estudantes. Se isso ocorreu durante o seu estágio, eu peço que você coloque no relatório final. Você vai encontrar lá no modelo do relatório final um quadro em que você terá que preencher a síntese da observação participativa. Então, você vai colocar no quadro do relatório final o dia, né, que você observou essa escola, por quanto tempo, quantas horas você esteve na escola, né, e o que que você observou nesse dia. Então, são vários dias em que você esteve na escola, em que você fez esse momento de observação participativa, e você vai descrever dia a dia, né, e atividade por atividade, e quanto tempo você levou para observar essa atividade, ou para observar, por exemplo, as dependências da escola, ou a observação que você fez numa conversa com a direção, com a coordenação, ou num bate-papo que você realizou na sala dos professores, enfim, todas as atividades que você realizou durante a observação participativa, você precisa inserir nesse quadro, que é um quadro de síntese da observação, da participação na primeira etapa do estágio. Você vai encontrar também um quadro sintético sobre as atividades desenvolvidas no planejamento da ação de extensão. Então, tudo aquilo que você desenvolveu durante o processo de planejamento, você também vai descrever nesse quadro sintético das atividades. Dia a dia e quantas horas você usou, né, para desenvolver esse planejamento. Bem, no relatório final, após você inserir os dados nesses quadros de síntese, de observação e de participação, você também vai precisar colocar no seu relatório final as evidências das atividades que você desenvolveu na ação de extensão. Então, você vai relatar cada uma das atividades que você propôs e que você desenvolveu durante o estágio, durante a regência das aulas, né? Trazendo algumas evidências. Você pode, por exemplo, inserir no seu relatório algumas fotos que você esteve presente ali no espaço escolar. Lembre-se, se você for colocar, se você for inserir alguma foto de alguma atividade desenvolvida junto aos alunos, é importante que essa foto traga esses alunos de costas, ou que você, com algum recurso, consiga maquiar, no sentido de não mostrar o rosto desses alunos, tá? Então, você pode trazer uma foto evidenciando uma atividade proposta, mas tome o cuidado para não expor a imagem desses alunos.
nesse relatório final, além dessas evidências, né, dos registros, que pode ser também um registro de bordo que você fez durante esse momento do estágio, além disso, você precisa mostrar nesse relatório final a relação dessas atividades que você propôs, dessas atividades que você realizou nesse momento de regência, no momento de desenvolvimento da ação de extensão, você precisa relacionar essas atividades com o referencial teórico que embasou toda a ação de extensão que você planejou. Então, você precisa registrar, né, as reflexões que você fez em relação às atividades propostas, em relação ao momento da regência, com aquilo que você planejou, ok? Bom, nesse relatório final, você também precisa trazer reflexões sobre o exercício da docência. Esse é um momento muito, muito importante do relatório final, porque você vai poder dizer quais foram as reflexões, aquilo que você aprendeu, aquilo que você acha que pode ser melhorado, os pontos positivos, os pontos frágeis, os pontos que precisam ser adequados ou melhorados, né? Durante todo o exercício da regência, durante todo o exercício da ação de extensão que envolve desde a observação, o planejamento, até a regência da sua ação de extensão. Nesse relatório final, é importante que você retome aqueles objetivos iniciais da ação de extensão, relacionando-os com os resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades. Então, os resultados alcançados, de fato, foram previstos nos objetivos da ação? Faça essa relação e coloque-a no seu relatório final. Bom, é importante também você apresentar reflexões sobre as aprendizagens construídas com o desenvolvimento de toda esta ação de extensão, relacionando-a com a sua futura atuação como profissional, como professor de língua portuguesa, como professor de literatura. Tente trazer reflexões que sejam baseados nessa relação entre a prática do estágio e a sua ação como futuro profissional do curso de letras. Apresente também no relatório final reflexões sobre o estágio de docência para a sua docência como um todo, né? E para que você consiga fazer esse apanhado mais geral, é importante, por exemplo, você responder questões importantes. Por exemplo, o que mais te marcou nessa ação de extensão? O que ficou de aprendizado para você durante esse período em que você esteve na escola? É importante também você refletir e você colocar quais foram as dificuldades que você enfrentou para realizar esse estágio, para realizar o período de observação, o período de planejamento e o período de regência de toda essa ação de extensão. É importante que você coloque no relatório, né, como que foram elaborados os planos de aula, né? Se todas essas atividades foram consideradas dentro do que foi planejado, dentro do que foi orientado, né, durante as nossas aulas, durante as ações propostas pelo tutor. Pense essa relação de orientação, de revisão do tutor e da disciplina com aquilo que você propôs para o estágio. Pense também se você se dedicou para o cumprimento das atividades propostas, se o tempo que você reservou para o estágio, ele foi suficiente para você cumprir todas essas atividades. Pense também se você teve a oportunidade de colocar em prática todos os conteúdos teóricos e práticos
adquiridos ao longo do curso. Entram também algumas questões referentes não só à disciplina de estágio, mas também a todas as disciplinas que vocês tiveram até o momento no curso de letras. Pense sobre a relação dessas disciplinas, desses conteúdos, dessas metodologias, com as práticas que você desenvolveu durante o estágio na escola em que você escolheu para desenvolver a ação de extensão. E, por fim, o estágio proporcionou contato com situações variadas da prática docente? Você conseguiu compreender variações dos exercícios da docência durante o momento durante os vários momentos, né, em que você atuou como estagiário? Pense também, o estágio favoreceu a sua formação inicial, né? Em que momento você percebeu que o estágio favoreceu de forma mais contundente a sua formação inicial? Pense também sobre quais os momentos em que o estágio apresentou algum tipo de fragilidade na sua formação inicial e o que pode ser melhorado para que você seja um profissional, né, competente de língua portuguesa e literatura. Lembre-se que nesse relatório final você deve usar uma linguagem clara e objetiva, né, para que ele possa ser bem lido por qualquer pessoa. Inclua as evidências, tá, que nós falamos sobre elas, inclua os dados quantitativos que você conseguir coletar durante o estágio, revise esse texto do relatório final. Então, é importante que você escreva o relatório, depois que você tenha um tempinho de maturação e depois retome a esse relatório para que você possa fazer uma revisão dele em conformidade com as normas institucionais. E qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição de vocês. Eu desejo, então, uma ótima finalização de estágio, uma ótima construção de relatório final, desejando sempre êxito em todas as atividades.